Cora, Rona, de quem falaremos hoje, hein, Pedro e Cora? Ah, dos descendentes desse cara aqui, ó. Esse cara aqui? É. Ah, vem. Cora, eu bem vi. Eu bem vi que você trouxe essa unidade R2 aqui para cima. Você quer dizer com qualquer coisa com isso aí? Eu quero me inspirar nele. Ah, Que a gente vai falar dos irmãos dele da vida real. dos irmãos, eles estão nascendo, né? Estão A gente tá crescendo, tão chegando. bonitinhos. Caóticos também, né? É. Conta, quero ouvir. Então, o que está acontecendo é que os robôs para entrega de comida, delivery, como se chama hoje, não só comida não, delivery, né, do modo geral, estão virando realidade mesmo em vários lugares do mundo. E são muito engraçadinhos, é muito divertidinho você ver aquela maquininha andando, mas estão causando caos também por onde passam. E já há uma quantidade de vídeos na internet de videocassetadas com robôs de entrega. Uhum. E o Guardian teve uma matéria essa semana sobre os transtornos que eles estão causando em Los Angeles, especificamente, que eles estão... A população está meio dividida entre adorar e detestar os robozinhos. Por quê? Porque os robozinhos têm um tamanho razoável, eles não são exatamente uma sacola que anda, né? Eles ocupam o volume de um cachorro grande. É né? isso. Só que o cachorro grande você põe na coleira e o robozinho está solto. Então, robozinhos têm atravessado jardins, esmagado as plantas das pessoas. Robozinhos têm batido em carros, eventualmente, arranhando as portas. Um dos vídeos que eu vi é de um trem atropelando um robô. Ele achou que ele podia atravessar e... Ah, a gente chega a ficar assustado com aquilo. Tem outro vídeo que eu assisti, que é um carro de bombeiros com a sirene ligada, e aí o robô para na frente do carro de bombeiros, a sirene tá ligada e o robô fica confuso, não sabe o que vai fazer. E aquele caminhão enorme, e o robô vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. E o carro do bombeiro é absolutamente aflitivo, né? Olha, na China, eles têm um trend de robôs flipando, né? Robôs dando problema na rua. Robôs dando problema. Robôs encontrando escada e tomando tombo, né? E lidando com alagações. Los Angeles, se você pensar, se você me perguntasse qual é a cidade ideal para botar um robô, eu ia dizer Los Angeles. Porque ninguém anda na rua. Só que esse ninguém andar na rua é relativo. Tem trechos de Los Angeles em que tem gente andando na rua. Calçada da Fama. Tem Calçada da Fama, ali aquela parte onde tem um mercado também, né? Aquela parte mais antiga, que aliás é muito bonita e que está virando só Igreja Universal, né? Todos aqueles antigos cinemas. É uma desgraça, porque é uma área arquitetônica linda, com aqueles edifícios, acho que dos anos, talvez 30, 20, 40, 30. né? Muito, muito bonitos, muito bem feitos, mas tudo virando... E os cinemas maravilhosos, históricos, tudo virando... É a Los Angeles daquele filme gigantescamente sensacional. Aquele filme que Jack Nicholson faz um detetive com Angelica Houston. Oh, meu Deus do céu, é um filme dos anos 70, passado nos anos 20, 30, de Los Angeles. Não é possível. Os nossos comentaristas vão trazer, porque isso é um dos melhores filmes de detetive da história do cinema. Eu acho. Chinatown. Muito obrigado. Chinatown eu vi, sim, claro. É aquela Los Angeles, né? É aquela Los Angeles, exatamente. Tem um mercado mexicano. Eu chamo mexicano porque só tem mexicano no mercado. É maravilhoso. Maravilhoso. Uma daquelas coisas que você não está acostumado a encontrar nos Estados Unidos. Você encontra no México, você encontra na América Latina, do modo geral, com aquelas frutas, com aquelas verduras, os camaradas sentados conversando, comendo sanduíche, enfim, parece o nosso mercadão lá de São Paulo.
Mas, enfim, nessa Los Angeles, eles atrapalham muito, porque as calçadas são estreitas e as pessoas estão passando, e aí vem o robozinho, em geral, respeita o ritmo das pessoas. Que é uma caixa desse tamanho aqui, né? Uma caixa. Mas eles são feitos para serem que nem o nosso R2-D2 aqui. Eles são feitos para serem bonitinhos, né? Eles são. Tem umas telas de olhinho na frente. Tipo, para as pessoas olharem e falarem, que bonitinho, que fofinho. Mas eles né? são fofinhos e bonitinhos. Não, mas é feito de propósito, assim, Claro, porque senão ninguém... as pessoas chutavam e matavam. É isso. Então, tipo, Caiam todo de mundo pau. trata... Pegava aquele taco de beisebol e ó. Mas olha, eles têm algumas coisas que são muito bonitinhas, porque eles têm aqueles barulhinhos que eles fazem às vezes, e tem uma coisa simpática para os angelenhos, que é o fato de eles não alcançarem o botão do sinal, porque a maior parte das ruas lá para você atravessar, você tem que apertar aquele sinal, aquele botão, e eles não alcançam. Então eles pedem para a pessoa. Esperem para a pessoa. Pedem para as pessoas, você me ajuda, não consigo. Pronto, é uma criança, um bebê, né? Mas isso tem uma explicação, né? A gente está entrando na era dos robôs. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa era dos robôs em que nós convivemos com robôs, mas enquanto a gente está desenvolvendo inteligência artificial dentro do computador, essa inteligência artificial também começa a entrar no mundo físico, na forma de robôs. Eu e você somos adeptos da primeiríssima geração, que são os robôs aspiradores, né? Que é aquela coisa dentro de casa, em condições absolutamente controladas. Não. Pois é. Eu sei. Não. Eu conheço essa sua história. Quanto? Cara. Ai, que horror. Então, eu comprei, evidentemente, a primeira leva dos Rumbas. Eu sou aquele animal chamado early adopter, né? Somos. Eu também tenho um da primeira geração que já não funciona mais. Mas... Eu não aguento. Assim como esse seu primeiro não funciona mais. Não, esse morreu uma morte trágica. Botei o robô lá em casa, estava apaixonada pelo robô, porque o robô saía pela casa. Olha, numa casa que naquela época tinha 7 gatos, faz uma diferença enorme. Eu sei. Aliás, numa casa com 6 atualmente faz uma diferença enorme, porque de fato diminui o número de pelos barbaramente. Quando você vai limpar ele, você vê a quantidade de pelos que os gatos soltam e tal. Bom, pois um dia eu não estava em casa, eu chego em casa e está o robô parado no meio de um caos que eu não consigo nem descrever. Um dos gatos fez cocô fora da caixa. O robô capturou aquele cocô e saiu espalhando. Esfregando pela casa toda. Pela casa toda. Eu fiquei tão horrorizada que eu não tive coragem nem de contar na época. Eu pensei em fazer um post para o Facebook, depois fiquei achando que todo mundo ia achar que a minha casa era imunda, que os meus gatos eram porcos, porque o robô aspirador ainda era uma novidade muito grande e as pessoas não sabiam muito como aquilo se comporta. E eu acho que as pessoas também estão conhecendo o gato melhor hoje e sabem que acidentes assim podem acontecer eventualmente. A casa não precisa ser imunda para você ter uma emergência de gato na casa, ou de cachorro, né? Isso. Menino, eu peguei aquilo, eu botei aquilo debaixo d'água. Quer dizer, já não havia salvação. Não havia salvação. Não havia salvação. Tentei, botei luvas, né? Aquela coisa toda, mas foi impossível, eu tive que jogar fora. Depois, aí começaram a sair as histórias desse tipo, com cachorro, com dono de gato e tal. E aí, isso virou quase... Entrou por anedotário, né? Virou um estilo literário, como foi o dia em que o Rumba pegou o cocô do seu cachorro, do seu gato, e saiu espalhando pela casa inteira. A sorte é que eu não tenho tapete. Você tem gatos, é muito complicado ter tapete. Eu tenho tapete persa. Pois é, eu tinha tapete. Mas os robôs aspiradores não fazem mais isso, né, hoje em dia? Não, eles hoje dizem que eles hoje têm sensores.
Nunca mais me aconteceu. Não, eu tenho cachorro em casa. Não faz mais isso. Então pronto, tá Não, vendo? Já não, foi resolvido. não faz mais isso. Mas eu vi tapetes destruídos. Teve pessoas mais corajosas que tiveram coragem de contar essa história. Mas o que acontece? Como toda inteligência artificial, ela precisa ser treinada. Tem uma empresa na Califórnia, olha que coisa fascinante. Essa faz robôs humanoides. Os robôs têm 1,70 m para serem serviçais domésticos. A intenção é que esse robô pegue um refrigerante para você na geladeira e te traga enquanto você está assistindo o seu filme. O robô sobe e desce escada, bota roupa para lavar, pendura roupa, dobra roupa, faz a cama. Quer dizer, o robô é espetacular. Né? Só tem um problema. Ele não faz nada disso. 90% das coisas... Eu acho que ele pega coisa na geladeira. Mas 90% das coisas ele não faz. Um robô desses custa $20 mil. Você já pode comprar e ter um em casa nos Estados Unidos. Então o que acontece hoje? Como é que funciona? Quando o robô tem uma tarefa como botar a roupa para lavar na máquina de lavar, botar o detergente e ligar, ele vai até o quarto, pega o cesto de roupa, leva até a lavanderia, bota a roupa para lavar, e aí ele dá um aviso para a sede da empresa, onde tem um bando de humaninhos com joystick que olham pelos olhos do robô e guiam a mão do robô para onde está o detergente, onde está o amaciante, onde está o botão de ligar, se tem que... Então ele faz todas as coisas com literalmente um ser humano. Mas aí qual é a vantagem? A pergunta é ótima e tem uma resposta. Qual o problema? Tem trocentos mil tipos de máquinas de lavar. Tem trocentos mil tipos de micro-ondas. Tem trocentos mil tipos de fogão. Tem trocentos mil arranjos de cama. A cama encostada de um jeito, a cama no meio, a cama redonda, a cama... O mundo é muito mais variado do que a gente imagina. Então, a única maneira de você treinar um robô é expondo ele às situações as mais diversas possíveis. Claro, se um robô vê uma cama de um jeito, todos os robôs estão aprendendo a lidar com aquele tipo de cama. Mas ele não pode fazer só uma vez, ele tem que fazer 50 vezes até aprender a fazer. Então, no fim das contas, não é muito diferente com esses robôs de entrega. Claro. Ele precisa saber o que fazer na frente de um caminhão de bombeiro. Ele precisa saber o que faz quando encontra uma calçada estreita e tem um jardim do lado, que se ele passar por cima ele vai destruir o jardim. Se ele não comete esses erros... Ele precisa saber que escada... Ele precisa ser treinado... Como é que é aquele negócio olho vivo que cavalo não desce escada? Isso. O que eu não sei se é verdade, mas... eu também não, mas era um ditado, pois é. É um ditado. Então, a gente está nesse início da era dos robôs e o que está acontecendo é que os robôs estão sendo treinados. Então, por isso que hoje você compra esse robô de $20 mil humanoide, bota dentro de casa e você tem que assinar um negócio que você está confortável com o fato de que esse robô tem olho que vai ficar olhando para dentro de casa e vai te ver pelado. E esse te ver pelado quer dizer que algum indiano tá com um joystick olhando para sua bunda, né? Eu não teria esse conforto todo. Não, veja bem. Sim, cada um é cada um. Cada um o problema é que eu não estou dizendo que o robô vai ficar olhando, mas... Sim, mas é uma possibilidade. Existe toda uma coisa, eu não lembro exatamente, mas tem umas... Ele avisa que ele vai ligar a câmera, tem uma... Tem umas salvaguardas ali, mas alguém vai ficar olhando dentro da sua casa. E isso é uma coisa com a qual você tem de...
Você tem que estar confortável com isso. A casa não me importa, mas realmente um indiano me olhando pelado Tudo bem. deixaria um pouco. Eu possivelmente exagerei. Mas não, mas vai acontecer fatalmente. Mas vai acontecer. Se eles estão sendo teleguiados. Cora, você viu uma história de uma equipe no MIT fazendo testes com os óculos do Google, do Facebook? Aqueles óculos da Meta? Acho que não. A história é a seguinte: eles hackearam o óculos da Meta e transformaram. Não é que o óculos da Meta seja assim quando você compra. Eles hackearam para ter um óculos com câmera e fone. Eles puseram um sistema de reconhecimento facial. Ligaram a um buscador que encontra as pessoas com aquele rosto. Identificaram os perfis nas redes sociais. Mapearam com bancos de dados abertos, que leva ao endereço de cada pessoa, a partir do nome da pessoa. Aí, esse grupo de estudantes, doutorandos do MIT, sai passeando pelas ruas de Boston. O vídeo é apavorante. Cumprimentam a pessoa e falam: você se incomoda se eu fizer um experimento com você? A pessoa fala: não. Olham para a pessoa e falam: você é fulano de tal e você mora na rua tal, em número tal. E as pessoas... É muito rápido. É muito rápido. Então, Em termos de privacidade, é creepy, hein? eu quero deixar bem claro que é um óculos da Meta hackeado. O que eles queriam era um óculos com câmera. Apenas mostrando o que é possível. Por outro lado, eu vi um vídeo de uma criança cega usando esses óculos. Que coisa incrível. É comovente. Eu acredito. É comovente. Acredito. Porque essa menina ganha uma qualidade de vida, uma quase igualdade de condições com os colegas na escola. Ela não vê, mas você tem um óculos dizendo para ela... Ela tem uma ferramenta que diz a ela o tempo todo o que está acontecendo. Dá uma independência, inclusive. É revolucionário. Né? Você sabe que tem uns óculos para quem é daltônico agora, né? Sim, isso já tem algum tempo. E os depoimentos são lindos, aliás. Tem uns vídeos na internet que são uma coisa que eu desafio qualquer um dos que estão nos assistindo a não chorar. Tem um que eu assisti, veja só, são filhos adultos de um pai ali de classe média baixa nos Estados Unidos, 2, 3 filhos adultos. Então o cara deve ter ali 70 anos? Não, 60. Vai, 55, 60. E os filhos dão o presente surpresa pro pai, tudo filmado, evidentemente. O pai vê aqueles óculos e ele não entende óculos, ele não entende exatamente o que é isso, e eles bota. Ele põe os óculos na cara. Ele fica imediatamente sem voz e começa a chorar. Coitado. Porque repetidamente o mundo tem azuis e amarelos e vermelhos e laranjas e ele não via um conjunto ali daquelas cores. Tem alguns tipos de daltonia, né? Mas enfim, então a gente está na fase de treinamento dos robôs e essa fase é meio selvagem mesmo. Olha, eu tive experiência já com robô. Eu não me lembro mais em que hotel que foi, nos Estados Unidos, eles tinham um robô para entrega de coisas no quarto. Não era exatamente um robô desse de entrega feito os que estão sendo usados nas ruas hoje, que é uma máquina um pouco mais alta. E ele é um pouco mais estreito, ele é mais como uma colunazinha, e você abre a tampa quer dizer, ele abre a tampa quando ele identifica você e tal, e aí você pode tirar
do que está sendo entregue para você. Eu adorei aquele robô, o robô veio até meu quarto, ele tem uma tela em que conversa com você. Depois eu vi ele, acompanhei ele voltando para o elevador, ele espera o elevador, é tudo muito bonitinho. E aí eu fui conversar com o gerente para saber mais do robô. Essas pessoas estão encantadas com o robô. O robô, àquela altura, não tinha tirado o emprego de ninguém. Ele disse: o problema é o shampoo. Ele disse: qual é o problema com o shampoo? Ele disse: porque todo mundo está pedindo mais shampoo. Você chega no hotel, você não tem nada para pedir. O que o robô pode te entregar, né? Então todo mundo pedia mais shampoo, sabonete, estavam gastando 2, 3, 4 vezes a quantidade de shampoos e sabonetes e tal, porque as pessoas pediam para o robô trazer. Temos livro, Cora? Ah, pois temos 2. Eu agora resolvi fazer essa. Olha aqui. O primeiro dos livros é este aqui, Gabriela Biló. da Gabriela Biló. Eu tenho esse livro. É uma Juízo beleza. Final. Tentativa e fracasso do golpe no Brasil. É da Gabriela Biló, com textos do Pedro Inu e Medo e Delírio, e introdução do Marcelo Rubens Paiva, o Fernando de Barros e Silva foi o editor convidado, enfim. Gabriela Biló é o grande talento do fotojornalismo político brasileiro dessa geração. E olha aqui. Essa moça é excepcional. E eu achei um lançamento muito bonitinho, muito curioso, é um lançamento da Fósforo e da Seiva, 2 editoras. É curioso você ver um lançamento de livro fotográfico num tamanho que você consiga ler. Que é um pouco contraintuitivo para livro de fotografia, porque livro de fotografia em geral é muito grande, para você ver os detalhes das fotos, mas aqui a gente está falando de fotojornalismo e a gente está falando de registro de uma época, de uma realidade. Então, ele é o diário de todos nós que vivemos essa época. Aqui, ele começa com o quebra-quebra em Brasília. O 8 de janeiro. Enfim, para que a gente não esqueça. Então, aqui, vários momentos de barbaridade, tem cenas complicadíssimas, enfim, tudo que a gente viveu, mas que a gente periga esquecer, porque a gente não lembra mesmo, né? Uhum. A gente se lembra que no 8 de janeiro os caras foram lá. A gente não lembra mais da extensão da coisa, da quantidade de gente. A gente não lembra dos principais momentos, das principais barbaridades do Bolsonaro, né? Enfim, então eu acho muito lindo como lembrança e gostei muito do formato, sabe? Gostei muito do texto e as fotos são fenomenais. Sabe o que a diagramação desse livro me lembra? Existe um livro que é um dos livros que eu considero mais bem editados da história dos livros de ciências humanas. Que é um livro que você conhece. Eu tenho 2 edições, uma edição que era a edição do meu pai, que é a primeira edição que ele comprou nos anos 60, e eu tenho uma edição que foi refeita pela Hardwired, que era a editora da Wired, e que tinha uma gráfica excepcional, que era capaz de imprimir o melhor preto, o melhor... E a edição da Hardwired é maravilhosa, que é um livro cujo título todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe que esse livro existe, que é um livro chamado The Medium's Massage, do Marshall McLuhan, que é editado, eu não sei se você conhece a história do livro, a mídia e a mensagem, que na verdade o McLuhan faz um trocadilho que são 3, né? The medium is the message, quer dizer, o meio é a mensagem. The medium is the massage, o meio é a massagem. E
The Medium is the Mass Age. A mídia é a era das massas. Então ele tem essa brincadeira, mas o livro foi editado por um designer italiano, que é simultaneamente o diagramador e o editor, um designer italiano chamado Quentin Fiore, e tanto que o livro é em coautoria, né? Marshall McLuhan com Quentin Fiore. O Fiore pegou, o McLuhan era um medievalista de Toronto, especializado em Idade Média, que achava tudo pós-Gutenberg muito chato e muito ruim, mal-humoradíssimo. Aí o Quentin Fiore pega esse livro que o McLuhan tinha escrito e parece Ezra Pound editando The Wasteland. Corta metade. Corta metade. Pega e transforma várias frases do McLuhan em frases que aparecem numa página só. Vai intercalando com imagens. Ele usa uma helvética linda no livro. É aquele livro que você olha, tipo, é puro anos 60, né? É um livro muito, muito... E por algum motivo, esse livro, da maneira como ele está diagramado, a maneira como o texto intercala com as fotografias... Ele é descendente. Me lembra muito da Mediums de Massage. Eu acho que ele é descendente direto. Essa edição é muito sofisticada. Porque as pessoas que fizeram esse livro sabem o que estão fazendo. É muito sofisticada essa edição. Olha isso aqui, ó. É isso. É um espetáculo. Eu acho que esse livro tem uma importância enorme. E eu entendo por que esse é um livro de fotografias em tamanho pequeno, de bolso, porque é um livro que a gente precisa ler. Porque o texto é tão importante aqui quanto as imagens, porque, no fundo, não se trata nem de foto nem de texto, mas de memória, de lembrança. É um alerta. Eu acho que, nesse ano eleitoral, esse livro é uma leitura necessária. E a fotografia da Gabriela merece esse capricho de design? Ela é sensacional. Aqui, ó, a foto dela, daquela moça, Daniela, né? A Daisy do Batom. Não é Daisy? Daniela do Batom? Não. É uma pessoa com D. Peraí, vamos ver quem é. Estará aqui em algum lugar, mas eu não me lembro. Mas tudo bem. Débora do Batom. Débora do Batom, isso. Mas você vê que aí a gente pensa, deu não sei quantos anos para a moça que estava riscando a estátua com batom. Quando você diz isso, parece que é uma moça que passou ali pela estátua, pegou um batom e escreveu. E aí você fica, é muito tempo de cadeia para uma pessoa que só fez isso. Mas quando você vê o contexto em que a pessoa fez isso, que ela estava com milhares de pessoas que estavam empenhadas em detonar a Praça dos Três Poderes. Eu acho que essa turma pegou uma pena um pouco forte, mas a gente não precisa ter essa conversa. Pegou, eu concordo com você. Eu acho que se as penas tivessem sido pela metade, já teriam sido suficientes. 5 anos, uma coisa assim. E não teria dado margem a tanta contestação. Isso. Porque você dizer, pegou só 5 anos, pegou 5 anos. Essencialmente, o que eu acho é... A pena tem que ser... A pena dessa moça... A pena dessa moça não pode ser 5 anos menos que o Bolsonaro. Entendeu? Tem que ter uma diferença grande entre a pena dela e de um general. Com certeza, mas eu digo que, do modo geral, quando a gente fala nela, ela virou o símbolo das pessoas que pegaram uma pena pesada e que não estavam fazendo nada. Não, imagina, claro que estava fazendo, claro, né? Que o negócio é que aqui a pena não corresponde ao crime, que já é uma coisa que vem da antiguidade, né? Olho por olho, dente por dente, essa lei de Talião, mas ela, de alguma maneira, ela é humana para aquela época, por incrível que pareça. Não, o Hammurabi é um cara que é tido como um rei justo e bom. Exatamente, porque naquela época você quebrava o dente de um rei ou qualquer coisa, você era esfolado em praça pública, enfim, dependia muito de quem, como, quando, onde. Mas é muito simbólico tudo aqui.
Aqui tem uma foto que fala por si, né? Ela fez uma foto da Constituição jogada aqui, numa das vitrines quebradas. É uma fotinho pequena. Não é a foto que interessa, é o que a foto está Claro. contando. Claro. Então, aqui você não precisa... aqui o The Medium is the Message. É muito bonito o livro. Você conhece pelo olhar, né? O Conhece Medium pelo is the olhar. Message. E olha aqui, essa foto é de uma destruição Uhum. enorme. As intenções dessas pessoas estão muito claras. Não, claro que sim. Não é que porque não consigo ir não botar fogo na República, incendiar os prédios, que elas são menos culpadas. Eu, aliás, eu vou te dizer também, não é o lugar para a gente falar isso, mas enfim. Eu não gosto quando as pessoas são condenadas por tentativa de assassinato. Porque eu acho que a tentativa não deu certo, não por causa delas, por causa da mão do destino, porque a intenção era matar. Então, não acho certo que tentativa de assassinato e assassinato sejam dois crimes diferentes, porque não são. Apenas um deu certo e o outro não. Nossa, Cora, se a gente entra nessa conversa, o buraco do coelho é fundo? O buraco é muito fundo, mas o que a gente está julgando é a intenção, a gente não está julgando o resultado. Fulano saiu para matar Cicrano. Eu não vou cair na armadilha. A faca Eu não vou cair na armadilha. bateu na costela e Fulano se salvou, porque se a faca tivesse passado direto, atingiu o coração do outro. Aliás, eu tenho a impressão até que as costelas estão aí um pouco para evitar que os órgãos fiquem tão expostos. Mas, enfim. Esse cara não merece a mesma pena do que se a faca dele tivesse entrado direto? Pois é, bom, fica a questão filosófica, porque eu a vida inteira sou muito revoltada com essa questão. Tentativa de assassinato não é nada, é assassinato. Digamos, assassinato não concretizado, digamos. Bem, então comprem esse livro, deem esse livro de presente para as pessoas que não sabem quem votar, que não sabem o que fazer, que já se esqueceram do que aconteceu nesse país, etc, etc, etc. Eles são daqueles livros para se ter na estante para olhar. Eu acho que é bom mesmo as pessoas lembrarem que não, e isso aqui não é de forma alguma uma defesa do Lula. Tem muitos candidatos. Não, eu acho que é uma lembrança de quem é o Bolsonaro e de quem são os bolsonaristas. É isso. Eu concordo com E você. a gente não pode começar a achar que eles são mansos ou que eles são bem intencionados, porque não são. Eu concordo com você. Né? Ponto. Aí nós temos isso. Acho que é a primeira vez que eu trago um livro que ainda não está em português. Mas esse livro ganhou o National Book Award e esse livro acaba de ganhar o Booker Prize, que é o principal prêmio para livros traduzidos em inglês. A nossa extraordinária escritora, Ana Paula Maia, estava concorrendo. A minha torcida era para ela. Mas eu fiquei contente quando esse ganhou também, porque isso seria, digamos, o meu segundo lugar. Se chama Taiwan Travelogue. Diário de uma viagem por Taiwan. Isso. Escrito por Yang Xuangji e traduzido por Lin King. Eu nunca sei se eu estou lendo esses nomes direito. É um livro bárbaro, maravilhoso. É uma boneca russa de um livro. Um livro que você começa. Então vamos lá. É uma moça que sai do Japão para fazer palestras nas escolas de Taiwan, para lançar o livro dela em Taiwan, para lançar um filme baseado no livro dela, e encontrar com as pessoas. E ela passa vários meses em Taiwan, que na época está sob domínio japonês. Ela tem uma... Isso que época é? Isso Anos 40? É em 38, maio de 38. E ela tem uma intérprete, que é uma moça de Taiwan, com quem ela se entende em japonês, que a moça fala japonês.
E as duas, essencialmente, viajam por Taiwan, pegando os trens para cá e para lá, indo às escolas, conversando e comendo muito. Elas param em todo lugar para provar comida. Elas são duas foodies, assim, ferozes. Elas veem um bolinho na rua, elas imediatamente compram. A intérprete imediatamente explica o que quer. Então você pensa que vai ficar nisso, dela comendo as comidinhas. E aí muitas coisas vão acontecendo. Nada, digamos, com alguma ação real. Elas seguem viajando, seguem comendo as comidinhas, há mais do que uma relação entre escritora e intérprete, quer dizer, uma coisa que você imagina que possa quase ter rolado um romance, mas que não fica claro, a impressão é que ficou só por isso mesmo, mas você não tem certeza, enfim, é vago. Mas o que é muito interessante é que entre as frestas desse romance vai se falando sobre colonialismo, sobre o domínio, sobre a descaracterização de um país quando é dominado pelo outro. Por exemplo, num determinado momento, elas chegam e encontram uma quantidade de cerejeiras em flor. E a japonesa diz, olha, é muito desagradável você estar dominado por alguém, mas olha como ficou bonito isso aqui, porque as cerejeiras foram levadas do Japão para Taiwan, não existiam lá. E você vê que o entusiasmo da intérprete pelas cerejeiras não é o mesmo. O truque, tem outros truques nesse livro. No fim, quando você termina de ler o livro, você está bastante mexido. É uma leitura muito gostosa e muito confusa. Por quê? Porque ela parte do princípio de que este foi um livro escrito pela escritora japonesa anos depois. Quer dizer, em 1950 e tanto, 20 anos depois de voltar de Taiwan, essa escritora japonesa escreve sobre essa viagem que fez, em japonês. E ela, a autora, apenas teria encontrado esse livro e traduzido. E ela explica a ausência de todos os outros exemplares porque houve uma inundação na editora antes do livro ser distribuído, perderam-se todos os exemplares, exceto esse. Ela, na China, inclusive, ela assinou como tradutora. A autoria foi atribuída à personagem fictícia. O livro é cheio de notas de tradutor. As notas de tradutor são muito mais explícitas do que o texto. Explicam muito mais. Aí, em cima disso, você bota a tradução inglesa, como você vai botar a tradução em português. E essa tradutora também faz as notas de pé de página dela, explicando as coisas. Então, é uma tradutora de verdade, traduzindo do chinês para o inglês um livro japonês falso. E consultando a edição japonesa, muitas vezes. Olha que louco. Quando ela tinha alguma dúvida de algum detalhe. Então você, em alguns momentos, você não sabe quem é que está falando, o que é realidade, entre aspas, e o que não é. E, no fim, você tem um livro esplêndido sobre Taiwan, na época da dominação, o colonialismo japonês, as relações entre as pessoas, as relações entre a pessoa que vem da sede do império para a filial, digamos, a reação das pessoas àquela pessoa, as relações entre as mulheres. Que história fascinante. É muito bom. É muito bom. É um livro que você começa a ler achando que estranho. Mas é uma coisa de um virtuosismo, sabe? Maravilhoso. Então, quando você termina de ler o livro, você está completamente apaixonada por essa história. E o Booker Prize esse ano? Ele ganhou o National Book Award
E ele ganhou o Booker Prize desse ano, acabou de ganhar semana passada, está aqui. Bom. E... Deve sair em português, claro, imediatamente. Com certeza, imagina, uma companhia das letras da vida já comprou. Não sei quem terá comprado, mas deverá sair, porque todos os Booker Prize chegam rápido, né? Isso, claro. E a gente vai se ver na quinta, né? A gente se vê na quinta. Então, até quinta-feira. No episódio passado do Ponto de Partida série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.